Nós já falamos direto de Salvador, capital da Bahia, onde o Internacional enfrenta nesta quinta-feira o tricolor da Bahia na Arena Fonte Nova pela estreia da Copa Libertadores da América. Enquanto por aqui a torcida colorada em Salvador se prepara para a partida e o adversário também vê com olhos de favorito o Internacional, a delegação colorada trabalha em Porto Alegre, no CT Parque Gigante, com mudanças propostas pelo técnico Roger Machado no time titular que vai estrear na competição continental. A gente fala sobre a possível renovação contratual de Alan Patrick, que pode acontecer a partir dos próximos meses, mesmo com o contrato do jogador só se encerrando no final do próximo ano. Fernando se derrete para o técnico Roger Machado e crava que o treinador colorado poderia treinar alguma equipe da Europa se tiver esta ambição na carreira. A gente fala sobre o episódio de racismo no jogo do futebol feminino entre Inter e Sport, que demandou à direção do Internacional uma medida drástica com uma jogadora da base colorada. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 1º de abril de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. A gente já fala aqui de Salvador, capital da Bahia, onde o Inter enfrenta na quinta-feira o Bahia pela estreia da Copa Libertadores da América. A gente vai falar muito sobre o ambiental aqui da cidade, tudo o que eu vi ao longo das últimas horas, mas a gente começa falando sobre a preparação do Internacional para este confronto. O Inter, que treinou na manhã desta terça-feira no CT Parque Gigante com os portões fechados, a gente vê através das imagens divulgadas pelo Internacional que foi um treino focado nas finalizações e também na parte física. E que, com a parte fechada, a gente teve uma mudança importante e isso foi descoberto pelo Leonardo Sonda, repórter da Rádio Bandeirantes. Ener Valencia treinando entre os titulares. Deve ser uma mudança proposta por Roger Machado para a partida de quinta-feira contra a equipe do Bahia. O Borré foi titular na estreia do Brasileirão contra a equipe do Flamengo. No gauchão foi Ener Valencia e está havendo um rodízio, um revezamento, mediante as características do adversário principalmente. Para esse jogo, Roger deve colocar Ener Valencia e não deverá ser a única mudança que o Inter vai ter no time titular. Uma já é certa, a ausência de Sérgio Rocher, que com uma fratura na mão fica de fora dos próximos jogos, das próximas semanas do Internacional e será substituído de novo por Antony, que volta à titularidade do gol colorado. E existe a possibilidade de uma mudança também no setor do ataque. A saída de Wesley para a entrada de Carboneiro é uma possibilidade para a partida desta quinta-feira contra a equipe do Bahia. Ou até mesmo a saída do Vitinho para a entrada do Carboneiro. Com o Wesley jogando pelo lado direito, aí para explorar principalmente a fragilidade defensiva do Juba, lateral esquerdo do Bahia, e o Carboneiro pelo lado esquerdo. São possibilidades, tá? No mais, o time do Inter está confirmado. Vou passar o provável aqui: Antony, Brian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei. O meio-campo de Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick. Na frente, Vitinho ou Carboneiro, Wesley ou Carboneiro e Ener Valencia, um provável time do Internacional para esta quinta-feira na Arena Fonte Nova aqui em Salvador, tá? O ambiente aqui em Salvador é de uma empolgação, óbvio, dos torcedores do Bahia, mas aqui se admite um favoritismo para o Internacional, pela tradição que o Inter tem, pelos jogadores que o Internacional possui e também pelo elenco que o Inter tem. Se entende que aqui o Bahia tem poucas peças de reposição, apesar de ter um time forte, baseado principalmente no bom momento do Jean Lucas, meio-campista da equipe do Bahia, que conduziu o time rumo ao título do Campeonato Baiano, tá? Se entende aqui que o Inter é favorito, mas um ambiente absoluto de envolvimento, 50 mil torcedores na Arena Fonte Nova, o Bahia voltando a uma Libertadores da América, tudo isso, é claro, vai trazer um componente positivo para o Bahia, tá? Em relação a isso, o técnico Rogério Ceni se manifestou após o jogo contra o Corinthians, onde o Bahia empatou pelo placar de 1-1 com o Corinthians. Rogério Ceni falou sobre o Internacional e projetou o confronto dessa quinta-feira. E nessa projeção, Rogério Ceni fez elogios à equipe do Internacional, dizendo que a qualidade do Inter se viu no jogo contra o Flamengo, onde o Inter contra o Flamengo no Maracanã apresentou um jogo de qualidade, jogando de igual para igual.
e que mostra a dificuldade que o Bahia vai ter na Libertadores da América, mesmo sendo, e esta foi a pergunta colocada para o Rogério Ceni, o sexto time com a maior folha da Libertadores da América, tá? O Bahia tem a sexta folha mais cara da Libertadores da América. E o Rogério Ceni disse que isso não significa nada, porque o Inter, por exemplo, é um time que tem muita qualidade e que mostrou isso no jogo contra o Flamengo. O Rogério Ceni elogiou bastante o Roger Machado, o técnico, o time do Internacional como um todo e a atuação que fez contra a equipe do Flamengo. Muitos colorados estarão e estão em Salvador, muitos do interior da Bahia chegando a Salvador, muita gente do interior de Minas Gerais se programando para chegar a Salvador para essa estreia na Libertadores da América. Muitos já estarão na recepção da delegação colorada que acontece nesta quarta-feira no hotel Widam, que fica próximo ao aeroporto, aqui inclusive perto de onde a gente está. E o Inter deve chegar por volta das 6 horas da noite, tá? Sai meio-dia lá de Porto Alegre, treina, almoça, sai de Porto Alegre, chega aqui por volta das 6, 6 e pouco, entre 6 e 7 horas da noite, e um grande contingente de torcedores colorados são aguardados na concentração do Internacional, mas também no estádio. Os ingressos para a torcida do Inter já estão praticamente esgotados aqui em Salvador, na partida da Arena Fonte Nova, tá? Avançando na pauta, na tarde desta terça-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Alan Patrick e a possibilidade de renovação contratual que existe deste jogador. Ele falou sobre isso em uma entrevista ao 4D Esportes, com Rafael Sobes, a Mauri Dornelles. O Alan Patrick falou sobre o desejo dele de ampliar o contrato com o Inter, que vai até dezembro de 2026. E do Inter também existe esse interesse. Eu falo sobre isso num vídeo que eu gravei na tarde dessa terça-feira, é só conferir aqui no canal e saber da possibilidade do Inter ampliar esse vínculo com o Alan Patrick para estreitar ainda mais um laço que é muito valorizado do ponto de vista do Internacional e também do Alan Patrick, tá? Uma outra situação interessante de trazer, e que eu quero destacar aqui, é uma entrevista do Fernando para o pessoal do GE. Globo, o pessoal do Globo Esporte, tá? Essa entrevista foi publicada nessa semana e o Fernando fala sobre muitas situações interessantes, mas eu quero destacar aqui o Fernando se derretendo ao trabalho do técnico Roger Machado, algo que ele faz habitualmente, tá? Sempre que tem oportunidade, o Fernando elogia muito o Roger Machado e fala sobre a comparação que ele tem com técnicos que o treinaram na Europa. E o Fernando trabalhou com um dos maiores técnicos do mundo, alguns dos maiores técnicos do mundo, Pep Guardiola, entre outros, tá? O Pep Guardiola, obviamente, o mais representativo entre eles todos. E o Fernando trouxe uma frase de reflexão que é interessante. De acordo com o Fernando, que tem toda essa experiência na Europa que a gente sabe, um cara multicampeão na Europa, tá? Ele foi campeão no Porto, ele foi campeão no Sevilla, ele foi campeão no City, ele foi campeão em todos os clubes que ele passou na Europa. O Fernando disse que o Roger tem capacidade para treinar clubes europeus. E aí o Fernando rasga elogios ao Roger, dizendo que ele é um técnico muito preparado, que atua para facilitar o jogo dos atletas. Disse que o Roger conseguiu dar uma identidade ao time, o que é muito difícil de um treinador conseguir fazer em menos de um ano, que é o tempo que o Roger está aqui. E diz que o Roger é um cara que une o bom trabalho tático com a boa gestão de grupo. Que muitas vezes, e ele viveu isso na Europa, o cara é muito bom taticamente, mas não tem tão boa gestão de grupo, ou ele tem muito boa gestão de grupo, mas não é tão bom taticamente. E na visão do Fernando, o Roger é um cara completo, que tem capacidade, se desejar isso, de treinar clubes grandes na Europa. Uma fala muito interessante do Fernando e uma entrevista muito interessante que você pode conferir lá no GE. Globo, tá? Por último, uma outra informação importante, aconteceu na segunda-feira aquele episódio de racismo na partida do futebol feminino, Campeonato Brasileiro Feminino, entre Internacional e Sport, que foi lá no estádio do Sesc. Uma banana foi arremessada contra uma jogadora do Sport Recife. Esse caso, obviamente, ganhou repercussão. O Inter se manifestou publicamente através da identificação da torcedora que havia jogado este objeto. E hoje o Inter veio a público se manifestar, dizendo que a pessoa identificada, responsável por ter jogado a banana, era uma jogadora da base do Internacional. E que imediatamente o Inter rescindiu o contrato com essa jogadora. E o Inter, inclusive, dispõe de cláusulas em seus contratos para rescisões unilaterais quando algum atleta, de alguma maneira, se comporta mal nesse aspecto. Tem alguma fala preconceituosa, tem alguma postura preconceituosa, algum tipo de dano público à imagem do Inter que briga por essas causas, está previsto nos contratos, inclusive de jogadores profissionais, que isso é passível de rescisão contratual unilateral por parte do Inter, tá? E o Inter rescindiu o contrato com essa jogadora da base. O nome dela não é divulgado pelo Inter por
questões óbvias, ela é menor de idade, então não é um crime, é um ato análogo a um crime, né? A injúria racial cometida por ela, que vai ser respondida, enfim, através de inquéritos. Mas o Inter hoje se manifestou dizendo que rescindiu o contrato com essa jogadora que teve um ato completamente estúpido nessa partida do futebol feminino, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? O Grêmio entra em campo nesta quarta-feira contra o Esportivo Luquenho pela Copa Sul-Americana, tá? O Grêmio amplo favorito contra o Esportivo Luquenho, tá pagando 1,6 a vitória gremista. Mas a gente tem nesta quarta-feira jogos grandes, por exemplo, pela Libertadores da América. Universidade do Chile contra o Botafogo, atual campeão. Odd da Universidade do Chile 2,88, empate 3,3, Botafogo está pagando 2,45. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!